Eu quero compartilhar uma palavra com você, que Deus gerou no meu coração essa semana, muito forte, foi na terça-feira, que tem como título, conhecerei como também sou conhecido. E o texto que está lá em 1 Coríntios, eu vou ler 3 textos com vocês. Vai ser rapidamente, o sermão é grande, mas eu vou diminuir tudo para poder chegar naquilo que Deus falou no meu coração, tá bom? 1 Coríntios capítulo 13, verso 2, eu vou ler na tradução ARA, né, a atualizada, a revista atualizada, e depois vou ler na linguagem de hoje. Vou ler os outros 2 textos, depois vou ler na linguagem de hoje também. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Repita comigo isso. Conhecerei como também serei. Não é serei, como eu sou. Está aqui. Está aqui? Não. 1 Coríntios 13, 12, por favor. 13, 12. Desculpa, eu não falei o 12, né? A culpa não foi minha, viu? Desculpa aí. 13, 12. Olha aí, ó. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, como agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora dá para ler? Conhecerei. Vocês são bons demais. Obrigado, pessoal da mesa. Foi culpa minha, viu? Eu ia ler todo o texto, mas vai ficar só no verso 12, tá bom? Agora, Gênesis capítulo 32, verso 30. Gênesis 32, 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva, transformada, restaurada. Né? Números capítulo de número 12, verso de número 8. Número capítulo 12, verso de número 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Pois não temestes falar contra o meu servo, né, Moisés? Eu estava a meditar nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e quando chegou no versículo 12, né, no capítulo 13, versículo 12, quando chegou no versículo 12, que fala assim, que nós vamos conhecê-lo, como ele nos conhece, isso começou a tocar muito meu coração, e eu fui mais profundo, comecei a estudar um pouco mais, meditar, orar sobre isso, e criou algo muito forte no meu coração, mas é algo que nós já temos falado durante todo o ano, e eu falando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou assim, Alexandre, é necessário ainda no final do ano, você continuar a falar sobre a questão que eles são filhos, e que eles são filhas, e como filhos e como filhas, eles vão me conhecer como o filho conhece o pai, mas como o pai conhece o filho. E aí, dentro desse tema, Deus começou a gerar forte no meu coração, e eu quero ler agora o versículo, capítulo 13, o versículo 12, na linguagem de hoje, olha que interessante, diz assim, ó, que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora eu conheço, né, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecereis perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Olha, a linguagem de hoje, ela dá mais clareza, ela está dizendo que nós vamos conhecer a Deus, assim como Ele nos conhece. E como Ele nos conhece, irmãos? Ele conhece na nossa formação, a Bíblia diz que antes mesmo do ventre da nossa mãe, Ele já nos conhece, Ele nos formou, Ele sabe a cor dos nossos olhos, a cor, né, do nosso cabelo, Ele sabe toda a nossa genética. A palavra do Senhor diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A palavra do Senhor diz que Ele conhece o nosso entrar e o nosso sair. Ele conhece mesmo quando a palavra ainda não chegou à nossa boca, a Bíblia diz que Ele já nos conhece. Né? Olha que profundidade que Deus te conhece. E mesmo que você pense, Deus já sabe. Aquilo que você deseja, Deus já sabe. Deus conhece todas as coisas. E é nessa profundidade que Ele está dizendo que nós vamos conhecê-lo assim como Ele nos conhece. Você consegue entender isso? Você vai conseguir conhecer a Deus na profundidade do que Deus te conhece.
Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, você se conhece? Que às vezes nós não nos conhecemos, não é verdade? Às vezes nós não nos conhecemos, às vezes nós agimos de uma forma que fala, meu Deus, eu acho que esse não é o Alexandre, porque o Alexandre não é assim, e às vezes age assim. E a Bíblia diz que Deus nos conhece numa profundidade grande, maravilhosa, tremenda, sobrenatural, mas vai chegar um tempo que nós vamos conhecê-lo nessa profundidade. Vamos conhecer nessa clareza, nesse entendimento, assim como Jacó viu face a face, assim como Moisés falava boca a boca, ele está dizendo, vocês como filhos e filhas, vão ver face a face e vão falar boca a boca e vão conhecê-lo numa profundidade tão grande. Por quê? Porque você é filho e porque você é filha de Deus. Amém? Você consegue entender isso? Agora, deixa eu entender junto com você, porque eu também estou a pesquisar sobre isso. Como nós vamos conhecer a Deus com uma clareza tão profunda? Como nós vamos conhecer a Deus com uma clareza tão profunda? A declaração é, vamos nos tornar semelhantes a Ele. Agora, semelhantes a Ele em quê? Para conhecermos a Deus, nós vamos tornar-nos semelhantes a Ele. Agora, semelhantes a Ele em quê? E o texto de 1 Coríntios 13 nos ajuda a entender. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, de nada me aproveitarei. Ainda que eu tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha toda a ciência, ainda que eu tenha toda a sabedoria humana, se eu não tiver amor, não adianta nada. Ainda que eu pegue meu próprio corpo, né, e dou como doação ao Senhor e queimo ao Senhor, se eu não tiver amor, não vai adiantar nada. Ainda que eu pegue todos os bens que eu tenho, eu venda todos os meus bens e dei aos pobres, se eu não tiver amor, ele está dizendo assim, não adianta nada. Agora é interessante que ele vai para o extremo, né? Eu estou entregando meu próprio corpo a ser queimado, eu não tenho amor. Eu pego todos os meus bens, eu dou às pessoas, eu não tenho amor. Ele está dizendo que o caminho excelente é o caminho do amor. Então, para que eu seja semelhante ao Senhor, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, mas eu tenho que amar o meu próximo numa profundidade tão grande, irmãos, tão grande, que não vai ser mais o Alexandre, vai ser agora o Senhor. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Quando nós olhamos no espelho, nós não conseguimos ver, mas vai chegar um tempo que nós vamos conseguir ver claramente a face do Senhor brilhando através de nós. E quando as pessoas olharem, elas não vão ver mais o Alexandre, mas elas vão ver o próprio Jesus se manifestando em amor para com as pessoas. É nessa profundidade que Deus está falando comigo e com você. E parece que isso é impossível, às vezes parece que isso é impossível, sim ou não? Porque você às vezes se conhece. Assim como o Alexandre, você não é tão bom assim, né? Assim como o Alexandre, você tem umas raivas. Assim como o Alexandre, às vezes, a gente quer pegar um pelo pescoço. Assim como o Alexandre, às vezes, nós queremos o mal do outro, né? Tomara que se lasque mesmo, né? Assim como o Alexandre, às vezes, nós temos nossas invejas, nossos ciúmes, nossos sentimentos, ressentimentos aqui dentro lutando. Mas a palavra que Deus está falando conosco através do apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, vai chegar um tempo que ao olhar no espelho, você vai ver como você é visto por Deus. Ah, irmãos, se está escrito, então é condição de Deus para mim e para a sua vida. Se está escrito, nós podemos chegar nesse nível. Se está escrito, nós podemos viver assim como o Pai viveu nessa terra. Eu e você como filhos e filhas, viverem numa dimensão tão linda, tão maravilhosa, tão tremenda, que o amor de Deus vai brotar tanto em nós, que vai transbordar de nós e vai atingir as pessoas ao nosso redor. Vai se manifestar de uma forma tão linda, tão maravilhosa, de uma forma tão espantosa, que o mundo não vai conseguir ver e compreender, porque o mundo, ele está acostumado com o egoísmo, ele está acostumado com o individualismo, ele está acostumado com o meu, é meu, eu quero, ele não está acostumado com você tirar a sua roupa e dar para quem está com frio. Ele não está acostumado a você despir de tudo que você tem e amar a pessoa de uma dimensão tão grande, tão linda. Mas é nesse tempo que nós estamos a viver hoje, que Deus está esperando de mim e de você essa atitude de amor.
Eu sei que é desafiador, e é desafiador para mim também, mas é isso que os céus estão clamando, é isso que os céus estão a esperar, é isso que o nosso Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos. O que é discípulos? Pequenos cristos, pessoas semelhantes a mim. Ensine as pessoas a amar como eu amei, ensine as pessoas a se doar como eu se doei, ensine as pessoas a curar como eu curei, ensine as pessoas a viver como eu vivi, ensine as pessoas a ser meus discípulos, a serem pequenos cristos nessa terra. Irmãos e irmãs, eu creio que chegou o tempo, eu creio que nós estamos na última trombeta, eu creio que Jesus está às portas, eu creio que, irmãos, é o último avivamento que o mundo vai ver, porque daqui vai vir agora a volta do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, porque a Bíblia está declarando que tudo que estava para acontecer já está acontecendo. Já está acontecendo, já está a realizar nesse tempo, meu irmão e irmã, e eu e você temos que acordar para isso. Nós temos que acordar para isso, e como filhos e filhas, viver o que Deus chamou a gente para viver. O testemunho da Sheila está sendo impactante para todos nós. Todos nós. Mas eu sei que não tem nada a ver com ela, tem a ver com o Deus que ela carrega dentro dela. Porque ela poderia, volta a falar, dizer: pastor, tempinho só. E ela está aqui a servir, estava ali pegando a caixa da oferta, carregando a caixa da oferta. Estava servindo ao Senhor. Hoje de manhã, quando ela chegou para tomar um café, nós estávamos ali, e ela chegou, fui lá, abracei ela, tal, né? Ela está pegando fogo, e eu também estava junto com ela pegando fogo ali. E aí, de repente, ela chegou numa mesa, ela começou a ver, e o pessoal, porque assim, não é? O nosso olhar, na hora, qual que é? Não foi, Sheila? Aí a Sheila, o que a Sheila virou? O pessoal tomando café, e todo mundo assim meio... E ela falou: gente, alegria, gente, alegria. Foi ontem, velório foi ontem, hoje é alegria. Quem olha fala assim: é louca, é doida, é maluca, né? Mas a Bíblia diz que para o mundo é loucura, mas para quem crer é poder de Deus para a salvação. Para a salvação. Para quem não crê, irmãos, é loucura. Eu enterrei meu marido ontem, era para mim estar chorando, não, mas eu enterrei meu marido, não, eu devolvi porque ele é do Pai, ele está nos céus, está com o Pai, me esperando, e um dia eu vou estar com ele. Essa é a certeza do cristão. Por isso que Paulo diz: se eu vivo, eu vivo, se eu morro para o Senhor. Você está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? E às vezes nós, como filhos e filhas, achamos que o Pai tem filhos preferidos. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você que está em casa: Deus não tem filhos e filhas preferidos. Não tem. Por mais que você acha que tem, não tem. Deus não tem filhos e filhas preferidos. Deus tem filhos e filhas que se colocam à disposição em meio a toda e qualquer situação. É diferente. Eu estou disponível para viver a vida de Deus. Eu estou disponível para viver os sonhos de Deus. No velório, na sexta-feira, o pastor Samuel deu uma palavra, foi maravilhosa, eu já peguei o caminho junto com ele ali. Irmãos, o André estava ali. Não, o André ali era o corpo, né, Sheila? O André não estava ali. Eu vi a Sheila falando isso para o Vinícius: filho, o papai não está mais ali. Aí é só o corpo, é só a carcaça agora. Papai já está com o Senhor. Aí o pastor Samuel deu uma palavra e eu aproveitei. Eu falei: olha, o André já tomou a decisão dele, ele já foi para o Pai. E você que está aqui vivo? As mágoas que estão no seu coração. Não é agora não, viu? Foi na sexta-feira, mas serve para agora também. E os sentimentos, ressentimentos? O André confessou e disse que estava tranquilo, já liberou perdão para quem tinha que liberar. E se Jesus voltasse hoje? E se Jesus voltar agora? E se de repente nós saímos aqui e acabou o mundo, Jesus voltou? Você tem certeza, convicção da sua salvação em Cristo Jesus? Você tem certeza e convicção que você vai para o céu, como filho e filha do Senhor? E eu fiz essa indagação e no final falei com as pessoas ali, porque, irmãos, o momento ali não é só um momento de choro, é um momento agora também de oportunidade de levar outros a levar outros a refletir. Ih, fugiu. Voltou. A refletir sobre a sua vida. Eu fiz isso só para você rir, porque o clima está tenso. Essa é uma estratégia que falaram para nós. Quando você perceber que o clima está tenso, né? Quando você faz o curso de oratória, e fala assim, aí você dá umas engasgadas assim, para o pessoal trazer para você. É brincadeira, eu engasguei mesmo.
E a reflexão na sexta-feira. A palavra foi lançada. Agora, como filhos e filhas, agora voltando para agora, para o hoje. Você que está em casa. Como filhos e filhas, obrigado filhão, pega a água lá para o papai. Como filhos e filhas, hoje, como que você está se comportando diante do Pai? Como você está se comportando diante do mundo? Como você está se comportando diante das situações, diante das dificuldades, dos problemas da vida? Como filhas e filhas, se eu conheço Ele, como Ele me conhece, meu irmão, entenda uma coisa, não é que você não vai ficar triste, ficamos tristes, choramos, né? Ficamos preocupados, sim, há obstáculos, sim, mas como filho e filha, se eu o conheço, eu sei que Ele vai entrar com a providência na minha vida em todo tempo e em todo momento. Se eu o conheço, como Ele me conhece, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Se eu o conheço, eu sei que Ele vai entrar com a providência em todo tempo, em todo momento, porque Ele declara na sua palavra em Mateus, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, as demais coisas vos serão. Tem gente buscando primeiro as coisas, para depois buscar a justiça e o reino de Deus. Não vai rolar. Deus não muda princípios. Princípios são imutáveis. Primeiro eu busco a sua presença, primeiro eu busco, né, a sua justiça, primeiro eu busco o teu reino, depois vem as coisas sendo acrescentadas todos os dias na minha vida, na sua vida. Eu questionei a salvação do André. Eu questionei a cura do André. Uma semana, quando eu estive na segunda-feira lá visitando ele e vi como ele estava debilitado, eu fui para casa e eu fui orar durante a terça-feira e eu falei com Deus, eu não aceito não, o André tem que ser curado. Estou falando sério que eu falei isso. O André tem que ser curado. O Robinho foi curado de cancro, o Bari foi curado de cancro, né? A irmã, a Lindinha lá de Desposente foi curada de cancro, o meu pai lá no Brasil foi curado de cancro. Por que o André não vai ser curado de cancro? Não, Senhor, eu não aceito não, ele vai ser curado de cancro. Aí Deus falou para mim, Alexandre, o André já foi curado. Aí eu dei um glória a Deus, falei, aleluia, benção, vou levar essa informação para Sheila. Mas aí o Espírito Santo falou assim, ele foi curado do pior câncer que existe. O câncer do coração, a falta de perdão. Ele foi curado do pior câncer, que nós conhecemos a história. Algumas situações que aconteceram na vida da Sheila e do André, e acontece na minha, na vida da Lu, na sua. O pior câncer que existe não é o câncer do físico, irmãos, é o câncer do coração. E quando eu tive essa clareza do Senhor, eu falei, amém, então agora é verdade, não oro mais pela cura não, porque ele já foi curado. Ele já foi curado. Como filho, ele já conheceu o Pai como o Pai o conhece, porque o Pai é um Pai de perdão. Deus é um Pai que perdoa, que ama os seus filhos, né, incondicionalmente, e o André conheceu esse perdão, irmãos, ele foi transbordado com esse perdão. Depois conversa com a Sheila, tantas histórias que a Sheila vai contar, do como foi os últimos dias deles, assim foram uns dias de paz, dias maravilhosos, dias tremendos, de louvor, de adoração. A Sheila conseguia ver no marido dela uma transformação, o Vinícius viu no pai dele uma transformação, eu como pastor, vi no André uma paz, uma serenidade, uma transformação. Que o Pai, que é perdão e amor, foi derramado sobre a vida do André. Então eu consegui olhar para o André e ver a face do André como a face de Deus. Ser conhecido como eu sou conhecido, ou conhecereis como eu sou conhecido. É nesse nível que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para me trazer para vocês nessa manhã. Como você tem sido conhecido? Como filho ou filha? Agora o mais importante, você tem conhecido o Pai, Deus como Pai, não só da boca para fora, mas de andar com Ele, de viver com Ele, de entender que mesmo na pior situação que você possa estar a passar, o Pai nunca te abandonou, Ele está com você em todo tempo? Ou você ainda sente solidão no seu coração, sentimento de abandono, sentimento de rejeição? Porque quem sente isso ainda não conhece o Pai como o Pai o conhece. Volto a dizer, não que você não vai ter preocupações, não vai ter problema, não vai ter tristeza, todos vamos ter, porque somos humanos. Agora não podemos ficar
do sentimentalismo. Ai, ninguém me quer. Ai, eu sou coitado. Ai, de mim. Eu sei que você não conhece ninguém assim, graças a Deus. Ninguém que está aqui é assim, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Só quem está em casa também não é assim. Mas você conhece alguém, não conhece? Você conhece? Diga para a pessoa que está do lado assim, você conhece alguém que é assim, não conhece? Que às vezes se o pastor não cumprimentar, ele fala, nossa, o pastor me cumprimentou hoje, o pastor deve estar com raiva de mim, eu também não volto mais nessa igreja. Eu sei que você não conhece ninguém assim, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Mas quando nós somos filhos e filhas e conhecemos o Pai da forma que Ele nos conhece, irmãos, todas essas limitações humanas, todas essas fraquezas humanas, todo esse sentimentalismo humano, o Senhor vai nos curando, vai nos restaurando, vai nos transformando. E a cada dia nós vamos viver a vida de Deus. E vivendo a vida de Deus, nós vamos entender, como diz lá em Romanos 8,19. Olha o que diz em Romanos 8,19, na linguagem de hoje. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar os que os filhos e as filhas realmente são. Olha o que Paulo está dizendo na carta aos Romanos. Que o universo, ele está gemendo, que o universo tem, né, uma espera tão grande. E aí quando fala universo é o cosmos, são as pessoas, o mundo todo. Está esperando a manifestação dos filhos e das filhas de Deus. E às vezes nós, como filhos e filhas de Deus, nós não estamos conseguindo entender e compreender qual é a nossa função nessa terra. A nossa função nessa terra, presta atenção aqui, se você não gravar nada da mensagem hoje, você que está em casa, você vai gravar isso aqui. A única função minha e sua nessa terra, sabe qual é? Você sabe qual é a minha função e a sua função nessa terra? Refletir o amor do Pai ao mundo. Sermos semelhança. Por isso que lá em Gênesis ele diz que ele criou a sua imagem e o mundo tem que olhar para nós cristãos como filhos e filhas de Deus e ver Deus em nós. Deus em nós, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso andar, nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos, no nosso trabalho, em casa, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como mãe, como pai, em todas as áreas da nossa vida, as pessoas têm que olhar para nós e têm que ver o reflexo de Deus em nós. Aí vem a pergunta, como tem sido o reflexo de Deus em você? Adolescentes na escola, como que tem sido? Jovens, homens, mulheres, como tem sido você como pai, como mãe, você como esposo, como esposa? Como tem sido o seu reflexo de Deus? Eu tenho que chamar sua atenção, irmão, sabe por quê? 2022 está aí. 2022, se Jesus não voltar até lá, 2022 está às portas. E nós cremos que 2022, se Deus permitir, vai ser o melhor ano da nossa vida, vai ser o melhor ano da nossa história, vai ser um ano, irmãos, da transbordar do Senhor, do mover do Senhor sobre nós. Agora entenda, eu tenho que entrar 2022 com a mentalidade de, diga para a pessoa que está ao teu lado, de filho. De filho. Porque se eu entrar com a mentalidade de coitado, eu vou viver o quê? Como um coitado. Se eu entrar com a mentalidade de servo, eu vou viver como um escravo. Se eu entrar com a mentalidade de um esquecido, de um deixado de lado, de um excluído, eu vou viver isso. Agora, se eu entrar o ano de 2022 com a mentalidade de filho e de filha, a palavra do Senhor diz que tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, que toda a herança que Ele tem é minha e é sua. Amém? E eu termino com isso. Olha que declara para nós. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Alguém já viu aquela figurinha na internet, o pai e o filho igualzinho? Ontem eu estava vendo pela televisão um campeonato de golfe. Pastor, você gosta desse negócio? Sei lá, mas dá sono aí, às vezes a gente fica lá vendo. Né?
Ontem nós estava vendo golfe ontem, passou lá, estava lá. E aí estava lá o Tiger Woods. E ele junto com o filho dele. E aí eu falei para a Luciana, o Tiger Woods. Aí a Luciana, mas quem é Tiger Woods? Foi o que, Luciana? Esse cara é o melhor de todos os tempos, tal, pá. E era uma competição que os pais jogam com os filhos. E o filho dele desse tamanhozinho, igualzinho, mesmo jeito de vestir, com a mesma roupa, uniforme, o jeito de andar, igualzinho. Na hora que eu estava vendo aqui, falou assim, ó, é assim que você se veste, Alexandre? É assim que você anda, Alexandre? É igual o pai. É assim que você transmite para as pessoas o amor, Alexandre? É igual o pai. Porque as pessoas vão ver como nós o vemos, como nós o conhecemos. As pessoas vão ter que olhar para nós, irmãos, vão ter que olhar para nós, vão ter que ver o amor de Jesus em nós. As pessoas lá na faculdade ou na escola que a Mel está, né, que as meninas estão, aqui que o Gabriel está, as pessoas vão ter que olhar para esses adolescentes e falar, eles são diferentes. Uau, eles são diferentes. O que tem neles? Eles não sabem ainda que é Jesus, mas eles vão saber que é Jesus. Vão ter que olhar para as nossas mães, como trata os seus filhos, vão falar, uau, mas você é diferente, você não grita com o seu filho, você não é uma agressora do seu filho, mas você é uma educadora, você é uma pedagoga, você orienta, mas por que você é assim? Você fala, é porque eu aprendi com o Mestre Jesus. Eu estou ouvindo lá o clamor, lá dentro, dizendo assim, fala Deus. E os pais, como é que vão ser os pais que amam os seus filhos, que abraçam os seus filhos, que cuidam dos seus filhos, têm mais responsabilidade com os filhos, com as coisas do mundo, com as coisas de fora. Entenda uma coisa, papai, o seu filho precisa mais de um abraço do que uma bicicleta nova nesse Natal. Seu filho precisa mais de um abraço, de um beijo, de uma caminhada com ele na beira da praia, do que um PlayStation 5. Então economiza aí já, não dá não, viu? Fala, o pastor falou que é abraço. É beijo, né? Acabou, PlayStation 5, tchau, né? Agora você pode até dar o PlayStation 5, desde que você antes dê o abraço, dê o beijo. Porque entenda, o seu filho não quer coisas, o seu filho quer a sua presença com ele. E a sua presença com ele é a presença do Pai, do próprio Deus, do próprio Jesus o abraçando, irmãos. Amém? Você está entendendo isso? Esposo, ei, a sua esposa precisa ver Jesus em você, hein? Se você errou, vire e peça perdão. Esposa, o Senhor também precisa de você também. O seu marido precisa de você, não fica bicuda não, né? Não fica bicuda não, né? Que infelizmente está entrando um tal de um feminismo aí que as mulheres acham que não precisa mais dos homens, né? Tem uma declaração do feminismo aí que está declarando, não, as mulheres agora são autônomas, não precisam de homem, não sei o quê. Não é verdade, sim ou não? E tem mulher dentro de casa vivendo assim. Deixa eu te dizer, isso é Satanás querendo te enganar, porque Deus fez o Adão, mas fez a Eva. Porque sozinho você não tem, né, você não é completo. Nós somos completos quando estamos juntos. Então, marido, esposa, reflita Jesus. Seja reflexo de Jesus na vida dele e dela. Amém? Amém? Você está entendendo isso? Aí eu quero encerrar com uma historinha. A história é que você conhece muito bem, você vai se identificar muito bem com essa história, se você toma banho. Quando eu li esse texto, o Senhor falou comigo assim, Alexandre, o texto para mim reflete a casa de banho, reflete a casa de banho. Põe a outra imagem, isso aí, ó. Reflete a casa de banho. Quando nós tomamos banho, principalmente agora nesse inverno, como é que fica o espelho da nossa casa de banho? Todo embaçado. E aí, qual é a primeira atitude depois que você tomou banho, se secou? Qual é a primeira atitude quando você olha no espelho, o que você faz? Alguns são, né, acho que mais educados que a gente, pega uma toalhinha, né? Brincadeira, pai. Ou você mete a mão, ou você passa uma toalha, sim ou não?
É assim na sua casa? Ou é só na minha que é assim, ou só eu que faço? Né? Alguns desenham, né, Henrique? É. Quem desenha aí? É hora de... Desenha, põe bigode, fica lá. Né? Aí, sabe o que o Senhor falou comigo? Falou, Alexandre, assim é o texto que eu estou a dizer para vocês. Vai chegar um tempo que vocês vão estar como num espelho, olhando como se estivesse embaçado. E aí vai chegar um tempo que ele vai desembaçar e vocês vão ver nitidamente a minha face. Vocês vão me conhecer como eu conheço vocês. Eu falei, Senhor, mas não é assim não. Olha para você, eu querendo ensinar a Deus. Eu querendo ensinar, achando que iria ensinar. Eu falei, mas não é assim não, Senhor. Porque quando eu passo a mão lá, ou passo uma toalha, ainda continua um pouco, hein? Aí ele falou para mim assim, sabe por quê, Alexandre? Porque às vezes você quer parecer comigo, agindo com o seu braço. Com a sua força. Com o seu não, eu sou gente boa, eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer caridade para as pessoas. O eu, não o Espírito que está em você, sabe? Nós queremos fazer coisas, às vezes, para parecer com Deus, para parecer com Jesus, usando os nossos próprios braços, usando a nossa própria força. Irmãos, não tem como parecer com Jesus usando forças humanas. Não tem como parecer com Jesus tentando limpar o espelho, não tem, vai continuar um pouco embaçado ainda, você não vai continuar vendo nitidamente, as pessoas não vão olhar para você e não vão ver Jesus através de você, se você tentar agir só na sua força. Amém? Você está entendendo isso? Tem que ter obras, porque a obra sem fé ela é morta, mas não é só na força humana. Tem muita gente querendo ser bom, fazer as coisas no seu próprio intelecto, na sua própria filosofia, no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. Não tem como parecer com Jesus sem a presença de Jesus em nós. Você pode repetir isso comigo? Não tem como parecer com Jesus sem Ele. Não tem como. E aí eu falei para o Senhor, então como que eu pareço com Jesus? Ele falou, faz o seguinte, Alexandre, abre a porta do banheiro. Espera um minutinho para você ver o que vai acontecer. Eu abri a porta, fiquei lá olhando. De repente o vapor começou a se dissipar. Aí ele falou, agora olha no banheiro, olha no espelho. Aí eu olhei no espelho e ele falou, o que você consegue ver? Eu falei, vejo nitidamente a mim mesmo. Ele falou assim, assim são aqueles que esperam no Senhor. Mas assim, presta atenção agora que eu vou te falar. Assim são aqueles que abrem a porta do coração para que eu possa entrar, transformar e mudar a vida deles. Assim como eu fiz com o André neste tempo. Ele abriu a porta do coração, eu entrei, mudei toda a situação e curei o coração dele. Tudo essa semana, irmãos. Você está a perceber? E são coisas da casa, do cotidiano, entrando na casa de banho, Deus falou. Por quê? O pai fala com a gente na onde? Pai marca uma reunião, filho, senta aqui, reunião agendada para o dia tal, hora tal, que eu quero falar com você. Pai faz isso? Não, você está na casa de banho, o que o pai fala? Filho, o que você está fazendo na casa de banho, rapaz? Né? A mãe não é assim com a gente? É no dia a dia, no cotidiano. Então nós o conheceremos como nós somos conhecidos. Então onde você estiver, no cotidiano da vida, dirigindo um carro, trabalhando, na casa de banho, onde você estiver, Deus vai se revelar a você. E aí Deus começou a se revelar a mim, abre a porta, eu abri a porta. Ele falou, fala para a igreja, que tem gente ainda com a porta fechada e está tentando limpar o espelho para ver nitidamente. Não vai conseguir, porque não é na força do seu braço, é no poder de Deus. É no poder do Espírito. Você está a perceber isso? Amém? Agora, quando eu abro a porta do meu coração, e ele entra, irmãos, a mudança, a transformação, a restauração, a cura, a libertação, a mudança de vida totalmente, para a glória do Senhor. Ministério, sobe aí. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, 17. Ora, se somos filhos e filhas, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e que com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, mas diga com convicção assim, ó, você é herdeiro do que os céus já têm.
Você é herdeiro daquilo que os céus já declaram sobre você. Você já é herdeiro das coisas que Deus tem sobre a sua vida. Sabia disso? Você já é herdeiro, irmãos. Você é a pessoa mais rica da face da terra. Você é a pessoa mais beneficiada da face da terra. Se somos filhos e filhas de Deus, nós já temos a herança que os céus já declararam sobre nós. E aí João 3,16 fala da primeira herança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Qual é a primeira herança que você recebe em Deus? Eu sou, da vida eterna. Ou é melhor, eu tenho a vida eterna. Mas parece que tem gente que não se alegra com isso. Ah, irmãos, no dia que eu fiquei sabendo que eu tinha a vida eterna, eu vivo todos os dias da forma que eu estou vivendo hoje. Todos os dias. Todos os dias. No momento de tristeza, de dificuldade da minha vida, eu celebro mais ainda. Que eu não dou espaço, porque eu sei que isso aqui é passageiro. A Sheilinha declarou ontem ali, pastor, as pessoas não sabem como eu estou aqui. Ontem não, na sexta-feira, do lado do caixão. As pessoas não sabem como eu estou aqui, pastor. Ela sentada assim, eu estou queimando aqui por dentro, pastor. Mas eu estou queimando, pastor. Foi ou não foi, Sheila? Eu estou queimando aqui por dentro, de adoração a Deus, de louvor a Ele, por causa da certeza da salvação do meu esposo. Irmãos, ela falou assim, a minha vontade é sair gritando, mas ela falou, se eu faço isso, o nego ia falar, pô, chama bombeiro. Mas quando eu sou filho, e quando eu sou filha, irmãos, essa situação, ela nos entristece, sim, como diz a Sheila, por causa da saudade, não por causa da morte, porque a morte para nós, irmãos, não é uma morte que o mundo declara e vê a tristeza, chora, não, a morte para nós é o passaporte para os céus, é o passaporte para junto do Pai. Eu já disse para a Luciana, se eu morrer antes dela, e o Ala também falou isso para a Samara, se morrer, pode fazer churrasco, irmãos, pode pôr louvor aqui, eu não quero ninguém chorando não, eu quero que vocês façam como eu faço, assim, pulo, adoro o Senhor, eu posso estar com o caixãozinho aqui, que eu vou falar, se não pular aí, eu vou ressuscitar. Quem não dançar, eu vou ressuscitar no meu velório. Porque a nossa morte, irmãos, é a vida com Deus. Aí tem gente, morreu. No dia que meu pai morreu, meu irmão, eu levantei um clamor de adoração lá dentro do cemitério. Eu falei, Deus, eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico, porque a promessa do Senhor se cumpriu na vida do meu pai. O meu pai te aceitou como Senhor e Salvador e está indo para o braço do Pai. Aí eu brinquei com a Sheila essa semana, na sexta-feira. Eu falei assim, eu com ela e com o Vinícius, falei, sabe que eu estou meio triste? Aí o Vinícius olhou e falou assim, por quê? Eu falei assim, porque seu pai está chegando antes de mim lá nos rios de Coca-Cola, na árvore de picanha. E se eu conheço o Suedinho, que é o meu pai, ele deve ter olhado de longe e falado assim, André, vem pra cá, cola aqui comigo. Nós vamos tomar umas Coca-Cola aqui, rios de Coca-Cola e umas árvores de picanha. Que no céu vai ter, irmão, você vai ter o céu que você deseja, viu? Se você está olhando, nossa, que heresia essa daí, não, fica tranquilo, vai ter céu para incrédulo também, lá do ladinho, vai ficar do outro lado do rio, vai ter uma cerca, só me vendo. Irmãos, desculpa se eu parece insensível, não é insensível com a morte, né, Sheila? Não é insensível, nós estávamos brincando ali ontem, acabou o velório, na hora que levaram o caixão, rapaz, parece que virou um culto isso aqui. A pessoa começou a rir, a brincar, a Sheila, até o Vinícius brincando. Aí eu falei assim, velório de crente é fogo mesmo, né? Ó, velório de crente como que termina, Andréia? Termina com alegria, né? A Fátima do Léo estava ali do lado, eu falei, Jesus, rapaz, que loucura, brincando, rindo. Mas por quê? Porque a nossa alegria está no Senhor. Porque nós somos filhos e filhas, e quando nós o conhecemos como Ele, quando Ele nos conhece, irmãos, a alegria do Senhor invade o nosso coração. Você está percebendo isso? Ah, pastor, mas eu não consigo ver do jeito que o senhor está vendo. Eu não consigo perceber do jeito que o senhor está percebendo hoje. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está te revelando isso. Ele quer te levar a conhecê-lo como Ele te conhece. Para que nos momentos difíceis da tua vida, nos momentos de maior angústia da tua vida, nos momentos de maior tristeza, talvez até de luto na tua vida, você possa se alegrar nele e saber que Ele é a sua força. Amém? Vamos nos colocar de pé? Então a primeira herança que eu recebo é a vida eterna.
A segunda é a autoridade no nome dele, poder no teu espírito. Lá em Mateus 28 fala sobre isso, Lucas vai falar sobre isso, Marcos vai falar sobre isso, Atos vai falar sobre isso, que no nome dele, nós podemos declarar. E no nome dele nós temos todo o poder e toda a autoridade. Como filho e como filha, você que está a me ouvir, eu quero que você termine este culto e entre nessa semana como filho e como filha, e entre 2022 como filho e como filha, declarando um ano tremendo, um ano abençoado, um ano maravilhoso, um ano próspero, um ano abençoado, porque como filho e como filha, eu sou herdeiro, e eu o conheço, e eu sei que ele é um pai bondoso, um pai amoroso, e se eu o conheço, eu sei que ele está comigo em todo tempo, em todo momento. Não é hora, irmãos, de chorar. Não é hora de ficar agora preocupado com a pandemia, com a questão do Covid vindo, né, novamente. Não é hora disso, irmãos. Temos sim que ter toda a segurança, temos sim que ser zelosos, mas nós temos que confiar que como filhos e filhas, nós temos herança, nós temos um Pai que olha por nós e nos conhece e deseja se revelar a nós. Quantos que desejam conhecer o Senhor hoje? Mais ainda, mais ainda.